Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, continuando hoje com a Fracture AU, o universo onde Safira foi cortada da história, porque ao invés de a Ruby se fundir com ela, se fundiu com a Pérola. Aqui no izinho tem a playlist com os outros 5 capítulos dessa história. Só lembrando que provavelmente hoje, daqui a pouco, estaremos em live, tá? Em live no primeiro link da descrição. E eu falo provavelmente porque hoje, na quinta-feira, eu tô de mudança, tá? Então, caso não vá rolar live, eu falo no Instagram e também no Twitter. Essa AU que fica mais interessante a cada capítulo que passa, traz de volta aquela situação que eu deixei pendente no vídeo passado, e muitos de vocês reclamaram nos comentários falando o quão eu sou mal. Não que eu tenha me importado, porque são só os fatos. Na parte anterior, onde continuamos depois da Ruby conhecer a Bismuth, Rose, Pérola e Ruby voltaram para o templo vulgo buraco Michuruken em que Ruby gostou dela, algo que Rose já esperava, só que infelizmente Bismuth não irá na próxima missão delas por ter muita coisa para forjar e querer dar um upgrade na base delas antes disso, que cá entre nós, ou coisa necessária, viu? Convenhamos. Ao Pérola perguntar o que farão em seguida, Rose diz que o objetivo atual é aumentar o número de membros da rebelião, querendo que seja uma rebelião realmente pela liberdade das gens e do planeta, e não mais aquela tentativa de assustar as gens do planeta natal para fora dele. Prola queria que fizessem logo algo em relação ao trio de elite que está vindo para arrancar as cabeças delas. Porém, ao ver de Rose não há nada efetivo para ser feito agora, tentar só atrapalharia a rebelião antes mesmo delas chegarem. Como se já não bastasse esse tombo para Pérola, Rose diz ainda que quer começar a rebelião na Torre do Mar Lunar, quase a fazendo ter um piripaque porque lá é uma construção para as gens da alta hierarquia frequentarem e que é fortemente guardada por soldados, coisa que Ruby não entendia bolhufas até que Pérola teve que explicá-la. E como a cereja do bolo das frustrações da Pérola no capítulo passado, Rose termina dizendo que vou precisar da Rodonita para a próxima missão. Algo que para ela está fora de cogitação porque não quer mais se fundir com Ruby. Nenhuma das duas se sente confortável e nem acha que aquilo vai ser saudável para a relação delas. Algo que aborreceu Rose, porque para a rebelião funcionar precisarão da Rodonita cedo ou tarde, saindo da caverna para deixá-las sozinha para pensar e entender isso. Pérola não gostou nem um pouco de ver a sua amada Rose chateada com ela, querendo pôr novamente a culpa de tudo na Ruby, esfregar que tudo aquilo é culpa dela e do que fez na Arena Nuvem. Isso até que ela decide engolir um pouco do seu orgulho e pede botando o Ruby contra a parede um pouco pra que tentem logo fazer essa maldita fusão, erguendo o Ruby no alto e falando a icônica frase, fusão ativar. Por mais que eu tenha deixado isso na curiosidade semana passada, vocês mega fãs de SU deveriam saber que fusão não se faz assim, e que aconteceria a mesma coisa que aconteceu quando ela tentou fazer isso com Rose em Estamos Desmoronando. Ou Pérola perdeu o equilíbrio ou não aguentou mais a Ruby nos seus braços. Provavelmente a primeira opção, caindo uma para cada lado. Pérola diz, mas o que? Por que não nos fundimos? Eu não sei, vamos tentar mais uma vez. Ok. E assim Pérola vai e tenta novamente ficar erguendo a Ruby, tentando fazer a fusão ativar, como ativou sem querer na Arena Nuvem, mas sempre ou Ruby acaba perdendo o equilíbrio ou ela consegue ficar estável lá em cima e não adianta caca nenhuma. Isso acontece porque fusões de gens diferentes é um capítulo completamente inexplorado para as gens, isso no sentido de conhecimento, porque por mais que a Rodonita realmente tenha existido plenamente por alguns segundos, isso não faz com que Pérola ou Ruby saibam o que é fusão, ou que é uma experiência, ou como se faz aquilo. Aposto que o conhecimento das Crystal Gems desde o começo da rebelião até os dias atuais veio da Garnet porque passou a existir o tempo todo e se entender como uma experiência relacional única e viva. Após caírem, sei lá, pela 7ª vez, Pérola não consegue entender o que estão fazendo de errado, estão sincronizadas dessa vez. Era pra funcionar. Aí Ruby olhando pro chão fala, eu não tenho certeza, eu nunca tive esse tipo de problema antes. Isso porque Ruby já se fundiu várias vezes na vida dela, porém sempre com outras Rubis do seu esquadrão ou de outro esquadrão de Rubis ao qual ela era designada, nunca com uma gen tão diferente dela, tanto geneticamente quanto psicologicamente. Depois de ela mencionar aquilo, Pérola vai e finalmente percebe uma coisa, que talvez essa coisa de fusão não seja apenas sobre sincronia física, se aproximando de Ruby e pondo a mão nos ombros dela, como sempre sem saber o que esperar de Pérola, que pergunta a ela o que estava fazendo quando acabaram se fundindo pela primeira vez. Ruby então conta pra ela, bem, não estava fazendo nada especial, ela estava apenas protegendo a Safira ao qual foi designada, e no caso protegê-la da Pérola que queria fatiá-la com aquela espada. Ela não estava com medo, mesmo sabendo que aquilo poderia lhe custar sua forma física ou até mesmo a sua pedra.
Acho que faz sentido ela ter um pouco de medo de perder a sua pedra, que é um medo racional, porque dependendo do ângulo que a pérola desse a espadada, supondo que acertasse a sua mão e consequentemente a sua pedra, isso poderia fazer com que ela rachasse ou até fosse despedaçada. Se as espadas normais de metal e tal não representassem um risco para Jens, Bismuth nunca teria feito uma espada para Rose que seria impossível de machucar a pedra, só por far. Coisa que nem é algo que foi inventado nessa AU, mas sim um conceito da série original mesmo. Ruby continua. É isso. É isso o quê? Pérola em 5 minutinhos conseguiu desvendar um dos mistérios da fusão. Elas precisam estar sincronizadas emocionalmente e mentalmente também. Aí Ruby, e como você sabe disso? Fazendo uma cara estranha agora, pedindo apenas que confie nela dessa vez. Bem como Rose vive fazendo com ela. Falando apenas para deixarem tudo que elas têm de conflito de lado e tentar fazer aquilo mais uma vez. Assim, na minha opinião, que também é meio que uma teoria, porque isso não foi comprovado na AU, Pérola conseguiu entender agora, depois do relato de como a Ruby estava naquela noite, como elas se fundiram. E por isso que ela sabe que para se fundir precisa de uma conexão emocional e também mental. Ruby falou que por mais que fosse uma situação apavorante, ela não estava com medo, estava completamente disposta a morrer pela sua causa e pela sua Safira, tal qual eu aposto que Pérola estava sentindo a mesma coisa. Atacar a arena de uma diamante assim, com dezenas de gens da Elite lá e vários soldados, é muito arriscado. Pérola poderia muito bem se machucar, ser bufado ou até despedaçado a qualquer momento, a qualquer segundo lá. Porém, são coisas que ela estava disposta a fazer e não estava com medo pela sua querida diamante Rose Quartz. Entenderam agora? Rhodonita não necessariamente nasceu de paixão. Ruby pode até gostar um pouco da Pérola, só que na Arena Nuvem elas não se conheciam até poucos segundos antes de Ruby pular nela para tentar salvar a Safira. Só que elas estavam sentindo a mesma emoção, com a adrenalina, o perigo de ser mortas, não ter medo disso e devoção às suas gens. Então, querendo ou não, estavam emocionalmente e mentalmente sincronizadas e foi isso que fez a Rhodonita nascer. Ai, mas não faz sentido. Ruby e Safira se fundiram a primeira vez porque elas se amavam. Eu não vou explicar isso de novo, porque eu devo ter falado exatamente disso, acho que no primeiro episódio da Fracture AU. Mas as duas já se conheciam, tinham tido interação e, pensando nesse lance de sincronia emocional, a Ruby original e a Safira original estavam meio que ambas prestes a morrer. Safira de acordo com a sua visão, que vai que a pedra dela também pudesse ir pro Beleléu, ou até Ruby que pretendia se jogar na frente de Safira para ser cortada no lugar dela. Fora o nervosismo que estavam sentindo, Safira bem mais porque pela primeira vez na sua vida aconteceu algo que ela não previu. Quando você para analisar minuciosamente, faz bastante sentido que a Garnet tenha nascido, mas essa foi a última vez que eu expliquei isso, ok? Não encha mais o saco com isso, por favor. Dessa última vez que Pérola estende a mão, não é de forma rude e grosseira como foi na parte passada, é realmente pedindo para que ela se funda com ela, sem obrigar, com Ruby pegando e aceitando uma última tentativa, com Pérola envergonhada falando, vamos só fazer isso por ela. Uma ótima referência à música Se Por Ela Fizerem, que Pérola contava como fazia de tudo por Rose. De tudo e mais um pouco agora, né? Porque a fusão está incluso nesse pacote também. Ainda nesse capítulo, que perdoem o erro, a tradução correta do título é sincronizadas e não sincronizando, que no final das contas não muda zorra nenhuma no sentido, mas era só para me corrigir. Rose estava lá fora na praia, olhando para o sol, enquanto esperava esperançosamente que Pérola e Ruby entendessem que Rhodonita é necessária para a libertação da Terra, ouvindo um "Minha Rose?" vindo de trás, que a faz arregalar o olho, porque aquilo não era nem a voz da Pérola, nem a voz da Ruby, mas sim a voz da Rhodonita, fundida finalmente pela segunda vez, pronta para a missão e para cumprir todas as ordens de Rose, que fala, vocês duas estão... interrompida por Rhodonita, que fala que elas estão bem sim, e falando, vamos fazer isso. Só que aí Rose dá uma freada nela, mandando esperar agora, porque antes de elas saírem para a missão, ela precisa fazer uma coisa rapidinho. Aí Rhodonita, como? Então por que infernos nos fundimos agora? Respondendo, bem, nós não precisamos da Rhodonita exatamente agora. Eu deixei vocês duas sozinhas assim, para que pudessem trabalhar na... sendo só isso o suficiente para pufar a Rhodonita e acabar com todo o trabalho que elas tiveram de formá-la querendo. Pérola querendo saber o que precisam antes de ir para a Torre do Marronar, Rose responde que ela precisa ouvir uns assuntos particulares. Aí Ruby, assuntos particulares? E Pérola, o quê? Me deixe com você então. Porém, isso não será necessário. É até melhor que ela vá sozinha para que tudo seja feito com mais segurança. Ela estará de volta o mais rápido que puder. E assim que voltar,
partem para a missão, com Pérola ainda sem entender o que ela vai fazer, terminando este capítulo com Rose saindo no transportador sozinha e Prola gritando: Rose, espere! Mais uma vez, Rose foi chatona querendo que elas se fundissem e entendessem aquilo sobre fusão, quando definitivamente não iam precisar da Rodoneta naquela hora. Porém, tentando tirar algo bom disso tudo. Ao menos agora, Pérola e Ruby sabem que, para se fundir, elas precisam estar mentalmente e emocionalmente sincronizadas, não bastando só erguer uma ou outra no céu e torcer para funcionar. O capítulo 8, que segue os sincronizadas, se chama The Upper Division, que traduzido seria algo como a divisão mais de cima, ou a divisão superior, ou a divisão mais alta, que pelos nomes divisão e superior, vocês já sabem a que isso se refere. Ele começa com duas silhuetas negras diante de um símbolo da Era 1, em um lugar que claramente não é a Terra, e ao lado dessas silhuetas vemos um pedaço de mural azul e outro amarelo, que eu não acho que sejam os murais padrão da base lunar, porque nenhuma delas tem os pés assim, obviamente se tratando das nossas personagens terciárias, Diamante Azul e Diamante Amarelo, lá diante daquele símbolo da Era 1 como se estivessem esperando alguma coisa. Quebrando essa tensão assim meio grande, né? Diamante Azul suspira e fala: Amarelo, você ainda acha que seja uma decisão sensata mandar essas jeans para a Terra? Se referindo às nossas misteriosas soldadas da Mega Elite. Aí Yellow: Azul, por favor. Rosa constantemente nos incomoda sobre problemas com a colônia dela, ao ponto de que não conseguiu fazer nenhum progresso por conta própria. Além do que, essas soldadas são a divisão mais alta para a Terra, de qualquer forma, e nós queremos que essa pequena rebelião seja erradicada sem problemas. Não é dessa hora que a gente sabe o quão Amarelo e Azul odiavam ser incomodadas pelas besteiras que a Rosa inventava sobre a sua colônia, já que não podendo falar diretamente com a Branco, sobrava para elas, que sempre vinha com coisa em relação ou à sua imaturidade ou a coisas que inventava por não querer mais colonizar a Terra. Nesse ponto, também podemos considerar que essa escolha delas é uma estratégia militar, porque sim, elas poderiam mandar centenas ou milhares de Jaspers, ametistas, generais como Resonitas e Piropos para esfolar a rebelião com um poderio militar surreal. Poderiam, mas se fizessem isso, iriam demonstrar que o planeta natal se importa sim com aquele movimento ao ponto de transformá-lo em um conflito gigante. Ou até que seria uma demonstração de fraqueza deixar que aquele movimento de rebelião se transformasse numa guerra. Amarela continua: Eu sei que essas gens são as mais poderosas e competentes da divisão superior, e que mandá-las poderia fazer com que parecesse um pouco demais. Nós só precisamos que essas rebeldes malditas fiquem fora de cena para sempre, tanto pela nossa causa quanto pela causa da Rosa. Coisa que Diamante Azul consegue entender que ela está certa, mas não foi isso que ela quis dizer. E por essa parte é isso, galera. Saibam o que a Diamante Azul queria dizer e a continuação do capítulo The Upper Division na semana que vem. E a maldade continua. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar essa série. Se inscreve no canal para não perder nada novo. Aqui tem o último vídeo da AU da Diamante Branco. Comentem o que acharam e até o próximo vídeo.